Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. Vamos agradecer a Deus com uma oração no início desta aula. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos da Tua Palavra. Ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua Palavra e nos dê força para que possamos praticá-la. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje falaremos sobre uma parábola bastante polêmica que foi dita por Jesus. Esta parábola é a parábola das bodas. Parábola das bodas ou parábola do filho do rei é a mesma parábola. A palavra bodas significa casamento, significa matrimônio, significa também a festa do casamento ou do matrimônio. São sinônimos. Sobre ela falaremos o seguinte: uma introdução, um costume quanto aos convites, para quem foram os 3 convites, quem teve a oportunidade de ir à festa, a vinda do rei à festa. Vamos para a introdução. É uma curiosidade sobre uma parábola bastante parecida com esta. Esta parábola de Mateus, sobre a qual vamos falar, foi proferida no templo, em Jerusalém, para discípulos, judeus e autoridades religiosas. É semelhante àquela que aparece no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 16 a 24, que foi contada quando Jesus esteve na casa de um fariseu, de um homem religioso. Como nós faremos a aula de hoje? Faremos assim: eu lerei com vocês alguns versículos, agora do início da parábola, e depois eu vou discorrer sobre a parábola. E no meio da lição, eu vou trazendo alguns versículos que dizem respeito aos trechos que nós vamos estudando. Me acompanhe. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes, convidados, não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados, meus novilhos, meus bezerros já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Na sequência, a parábola diz que o rei, mandando pela segunda vez o convite àqueles convidados, quando o convite foi recebido pelos convidados, fizeram muito pouco caso deles, da mesma forma que fizeram em relação ao primeiro, e um foi para o seu campo, outro foi para os seus negócios, para o seu comércio, mas houve alguns convidados que até agrediram os súditos que chegaram a eles. Houve convidados que chegaram a matar súditos que foram convidados para a festa que estava sendo dada por aquele rei, festa de casamento do filho daquele rei. O rei, tomando conhecimento disso, enviou seus exércitos lá e acabou com a festa daqueles homens. Na verdade, destruiu a cidade e ateou fogo a ela. E disse: a festa estava preparada, as bodas estavam preparadas, mas os convidados não eram dignos. E aí chamou seus servos e pediu para que fossem e trouxessem todos, guarde essa palavra, todos os que eles encontrassem. E os servos saíram e encontraram muitas pessoas, fizeram agora um terceiro convite, não mais para aqueles que tinham recebido o primeiro e o segundo, mas a todos os que encontraram, tanto bons como maus. Guarde mais essas duas palavrinhas, bons e maus. E a Bíblia diz que a festa foi cheia de convidados. Na entrada da festa, os convidados recebiam uma veste que foi providenciada
por aquele rei, porque aquele rei queria que todos estivessem vestidos dignamente para a festa de seu filho. Em um determinado momento, o rei vem ao salão de festa e ali ele observa que uma das pessoas não estava com as vestes que ele havia fornecido. E pergunta para ele: amigo, como que você entrou aqui sem as vestes nupciais? Aquele rapaz emudeceu e o rei disse para os seus servos para que pegasse aquele rapaz e o expulsassem da festa, colocando-o para fora, nas trevas exteriores, onde a Bíblia diz que há pranto e ranger de dentes. Em seguida, aquele rei diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Essa é a parábola que Jesus ensinou ali no templo, que Jesus disse aos seus discípulos, aos judeus e às autoridades religiosas da época. Vamos ver alguns costumes que haviam naquela época. Os costumes que ali naquela época eram praticados. No Oriente havia um costume de enviar 2 convites para uma grande festa. Um convite informando que haveria uma festa e outro mais próximo da data informando que a festa já estava preparada. Jesus fez então ali chegar ao conhecimento daquelas pessoas com quem ele falava que havia sido feito esses 2 convites. Havia sido seguido o costume de algumas pessoas naquela região, primeiro avisar que haveria uma festa e depois dizer especificamente o dia e a hora daquela festa. Havia também um outro costume. Esse costume era de o anfitrião, aquele que estava dando a festa, fornecer as vestes daqueles que participariam das festas, de sua festa, melhor dizendo. Então, esses 2 costumes existiam. Vamos ver o que isso tem a ver com o sentido dessa parábola que Jesus nos contou. Bem, foram feitos 3 convites. O primeiro convite, aquelas pessoas entenderam que foi feito aos judeus. Deus fez um convite para os judeus. Deus deu uma oportunidade para os judeus participarem de uma grande festa, a festa de seu filho, Jesus. Acontece que os convidados não quiseram ir. Da mesma maneira que aqueles primeiros convidados não quiseram ir, os judeus fizeram pouco caso, demonstraram indiferença em relação àquilo que Deus havia dito sobre essa festa. Esses convidados foram honrados com a convocação real, mas não deram a devida importância. Então, a semelhança do que aconteceu com os primeiros convidados, Deus disse para o povo judeu que enviaria o Messias. O povo judeu ouviu aquilo, mas não deu a devida importância. Quando Jesus já estava aqui na terra, quando seu filho já tinha nascido de sua mãe Maria, foi anunciado novamente uma oportunidade para os judeus reconhecerem e se prepararem para um evento especial. Acontece que os judeus não deram a devida importância para o segundo convite. João Batista veio anunciando que o reino de Deus estava próximo. Jesus também vem falando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Mas os judeus agiram de uma maneira violenta, truculenta contra todos aqueles que o convidaram, agredindo alguns e até matando outros. Vamos ver aqui mais para frente. O segundo convite foi feito aos judeus e foi mais explícito e urgente. Tudo já estava preparado. Acontece que a insistência e a bondade do rei foram recebidas com desdém e ridicularização por parte de alguns judeus.
como se vê nos versículos a seguir. Então, agora a seguir, nós vemos alguns versículos da parábola que mostra o que alguns judeus fizeram com aqueles que foram convidados. Houve convidados que, não se contentando de desprezar o convite, ainda agrediram e mataram alguns súditos do rei. Veja o que ficou registrado. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mateus capítulo 22, versículo 6. Não satisfeitos os judeus em não querer aceitar o tempo em que Deus os visitou, através de Jesus Cristo, também agiram de maneira agressiva. Crucificaram Cristo, mataram alguns apóstolos, mataram os profetas lá no Antigo Testamento. Enfim, não reconheceram o tempo de Deus, desprezaram o convite de Deus. E o que aquele rei fez foi o que Deus fez. O que aquele rei fez com os convidados foi o que Deus permitiu que fosse feito com os judeus. Vamos ver? Estes convivas ou estes convidados, é a mesma coisa, além de desprezarem, ainda quiseram mandar um aviso ao rei. O rei recebeu a mensagem. Mandaram um aviso ao rei matando os seus emissários. Mas o rei respondeu à altura. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, da mesma forma que o rei da parábola mandou seus exércitos contra aqueles convidados que mataram seus súditos, no ano 70 depois de Cristo, Deus permitiu que os seus exércitos também, dentre eles o exército romano, Deus usou o exército romano para que desse uma lição aos judeus por conta de tudo o que eles tinham feito, não só a Jesus, mas a todos os apóstolos, profetas, como resposta aos seus atos. Então vamos lá. No ano 70 depois de Cristo, o exército romano invadiu Jerusalém, destruiu o templo, ateou fogo à cidade. O general Tito, que era o comandante do exército, a serviço do Império Romano, foi usado por Deus para dar essa lição. Você pode plantar o que quiser, a verdade é essa. Foi o que Deus mostrou para aquelas pessoas. Foi o que aquele rei mostrou para aqueles convidados, homicidas, foi o que Deus mostrou para os judeus que receberam o convite e agiram como homicidas. Deus mostrou o quê? Que o homem pode plantar o que quiser, mas vai colher daquilo que plantou. Só que essa parábola não mostra somente a severidade de Deus para com aqueles que agiram de uma maneira tão terrível contra aqueles que foram enviados para levar as boas notícias a eles. Não, essa parábola não mostra só o juízo de Deus sobre aqueles que não aceitaram o convite para participar de uma festa promovida com Deus. Essa parábola mostra a grande misericórdia de Deus para com todos os homens, porque no terceiro convite, todos foram chamados. Eu pedi para você lá atrás guardar a palavrinha todos. Então vamos ver. O terceiro convite, o convite para as bodas do filho do rei, foi dirigido a todos os não-judeus. Ou seja, todos nós. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, enfim, todos. Prosseguindo. Terceiro convite. A outros que não os judeus. Esse terceiro convite revela a misericórdia divina. Veja o que ficou registrado. Que os primeiros convidados não eram dignos. Então, o rei disse aos servos:
As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não eram dignos. Que convidados não eram dignos? Os judeus, eles rejeitaram, eles perseguiram todos aqueles que tentaram levar a mensagem dessa festa que Deus estava preparando. A festa das bodas do seu filho. Os judeus não participaram dessa festa, porque, embora convidados, embora honrados com o convite, não deram o devido valor, preferiram rejeitar. Diante disso, Deus, que quer fazer essa festa, resolve convidar todos aqueles que estiverem dispostos a aceitar o seu convite. Todos. Então o convite foi dirigido a quem? A todos. Vamos ver as palavras que Deus utilizou em sua palavra? A palavra de Deus não poderia ser mais clara. Todos foram convidados. Veja o que ficou registrado. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Mateus 22, versículo 9. Viram o tamanho que eu deixei escrito? Todos. Vou voltar. Perceberam o destaque? Por que eu dei esse destaque? Porque se saiu da boca do rei que o convite era para todos, o convite é para mim e é para você. Exatamente todos. Para você? Também. Mas talvez você não se sinta digno. Bem-vindo ao clube. Vamos prosseguir a parábola e deixa essa questão de indignidade de lado por enquanto. Continue ouvindo. Então, todos foram convidados. A ordem foi dada para buscar todos. Onde? As saídas dos caminhos, ou seja, nas saídas dos caminhos. Caminhos aqui, de exodos, do grego, significa caminho que atravessa, passagem, artéria. Interessante que aquele rei deu ordem para que os seus súditos fossem buscar todos os que encontrassem, mas não era para ir pelas avenidas principais. Era para que aqueles súditos fossem procurar nas travessas, nos becos, nas vielas, nos lugares onde não costuma haver pessoas importantes. Na verdade, aquele rei pediu para os seus súditos buscarem junto aos lugares onde pessoas pobres, onde mendigos, onde pessoas que passavam necessidade se encontravam, e não em lugares onde havia pessoas abastadas. Não somente. Na verdade, a festa foi feita para todos. Todos e exatamente todos foram convidados. Mais especificamente, eu acho fantástica, acho maravilhosa a palavra de Deus, porque Deus, para te convencer de que você foi convidado para estar em uma festa que Ele promoveu, Ele não achou que você se convenceria que a palavra todos estava te incluindo também. Então, o que Ele fez? Ele fez o seguinte, ele permitiu que Mateus registrasse as palavras que tanto maus como bons compareceram à festa. Eles não somente compareceram, mas também participaram da festa. Então vamos lá, se você acha que você é indigno, Deus falou que são todos. Você pode dizer, todos, mas eu não devo estar no meio desse todos. Como criatura que você não vai estar no meio de todos, se todos quer dizer todos. Mas Deus, pensando que você ia falar isso, Ele falou, chama todos. E dentre esses todos, tinha bons
e tinha maus, duas palavras que eu pedi para você gravar também. Então, quais foram as pessoas chamadas? Foram essas que eu vou colocar aqui. Eu fiz uma mistura de cores porque Deus fez uma mistura de pessoas também quando fez o convite. Foram convidados à festa bons e maus, justos e desonestos, pobres e ricos, os moralmente corretos e os pecadores depravados, os extremamente religiosos e os francamente profanos. O que a Bíblia diz? E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos, você está aqui também, quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Todos foram chamados. Daqueles que poderiam ser considerados pela sociedade como os exemplos de moralidade, como os que poderiam ser chamados de péssimos exemplos de imoralidade e depravação. Todos foram à festa do rei e aquele rei representa Deus. Acertou, parabéns. Estamos indo bem, compreendeu direitinho. Acontece que em um determinado momento da festa, o rei aparece no salão. A vinda do rei à festa representa o julgamento final. Preste atenção que todos os convidados receberam vestes nupciais do rei e tiveram tempo suficiente para se trocarem. Até mesmo as mulheres, que às vezes demoram um pouco mais. Brincadeira com as nossas irmãs, por favor, não me levem a mal. É que geralmente as mulheres costumam levar um pouco mais de tempo. Mas olha que interessante, aquele rei forneceu vestes para todos os convidados. E, com certeza, houve tempo para que todos os convidados se limpassem, porque foram pegos de surpresa. Apareceram alguns súditos convidando para uma festa e eles toparam. Eu tenho certeza que se você convidar um andarilho para uma festa, ele não vai dizer para você que quer ir para casa para participar de uma festa. Possivelmente ele vai do jeito que está ali, do trabalho, puxando um carrinho muitas vezes, ou empurrando um carrinho, ele já vai direto para a festa. E com certeza ele não se importa da maneira como ele vai ser visto naquela festa, porque aquela roupa que ele tem é aquela que as pessoas estão acostumadas a vê-lo. Bom, mas enfim, todos tiveram tempo para se arrumar. Aquele rei não foi injusto. Aquele rei, em um determinado momento, enquanto aquelas pessoas aguardavam um momento maior naquela festa, aquele rei compareceu para inspecionar como que estavam os seus convidados. Aquele momento em que o rei aparece na festa é o julgamento final, onde Deus vai separar aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. Já vimos que todos tiveram tempo para se preparar. Porém, um foi apanhado não vestindo a roupa nupcial, a roupa da festa. E o que aquela roupa representa para nós nos dias de hoje? Aquela roupa representa nada mais, nada menos do que os nossos pensamentos e as nossas ações. Pensamentos maus, ações más, significa roupas impróprias para participar da festa do rei. Pensamentos ruins, roupas ruins. Ações ruins, roupas ruins. A Bíblia diz, o profeta Isaías nos conta que todas as nossas ações, por melhores que sejam, são consideradas por Deus como trapo de imundícia. E trapo de imundícia, entenda-se por trapo de imundícia,
as roupas que eram usadas por leprosos, cuja pele ficava apegada quando se ia trocar. Aquela roupa não merecia outro destino senão o fogo. Então imagine que alguém que se diz justo e honesto diante de Deus, Deus olha e vê como trapo de imundície. Então, ninguém é merecedor de ir para o reino dos céus, ninguém é digno de ir para o reino dos céus, se a alma mais bondosa da face da terra, se a justiça que ela pratica, Deus olha como traço de imundície por causa da imperfeição, quem pode entrar no céu? Bom, alguns podem entrar no céu, mas precisam trocar de roupa. Então vamos lá. As roupas são os pensamentos e as ações. Se você tem bons pensamentos, boas ações, mesmo assim, não é suficiente para você entrar na festa, para você participar do reino de Deus, que acontece aqui na terra mesmo, e vai prosseguir lá no céu. Então, como você pode receber essa veste para participar do reino de Deus? Eu vou explicar daqui a pouquinho para você. Antes disso, eu quero trazer aqui uma curiosidade que eu achei muito interessante. Que naquela festa o rei viu alguém que não estava trajando a veste nupcial e perguntou para ele como que ele, não tendo veste, entrou ali. Embora 2 vezes apareça a palavra não, cada não significa alguma coisa específica. Vou explicar. Porém, na festa, o rei viu alguém que não estava trajado com a roupa fornecida para aquela ocasião. A Bíblia diz: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Aquele homem se calou. Por quê? Porque ele estava errado. Era para ele estar trajado com as vestes nupciais. Ele teve a oportunidade, mas desprezou aquilo que o rei lhe fornecia gratuitamente, graciosamente. Ele optou por continuar com as suas roupas. Já dissemos que a roupa representa os pensamentos e ações. Aquele homem entrou na festa do rei se recusando a pensar como o rei. Se recusou a agir como o rei queria que um convidado agisse. Aquele homem que estava com vestes diferentes dos demais, com vestes impróprias, ele representa aquela pessoa que quer se chegar a Deus pensando que é da maneira como ele quer. As coisas não são da maneira como nós queremos. As coisas não são da maneira como nós gostaríamos que fosse. As coisas são da maneira que são. É simples assim. Não adianta eu querer que Deus seja limitado à forma como eu penso que Ele seja. Deus não é da maneira como eu penso nesse sentido. Deus é da maneira que Ele é. Aquele convidado, ele desprezou aquilo que Deus estava colocando à sua disposição. Ele preferiu entrar e falar: não, o que eu tenho é suficiente. Eu estou bem do jeito que eu estou trajado, eu estou bem fazendo o que eu estou fazendo nessa vida, eu estou bem praticando boas ações, eu estou bem ajudando o próximo, eu estou bem não matando, não adulterando, e coisas do tipo. Não mato, não roubo, não me prostituo. Então eu sou uma pessoa boa, eu não preciso trocar de vida. Bom, se você pensa assim, você está numa situação muito delicada. O teu comportamento é o daquele que estava naquela festa achando que para ele não teria problema nenhum, que o rei até iria aceitá-lo com aquela roupa,
Mas acontece o seguinte, aquela roupa poderia ser boa aos olhos daquele convidado, mas não era aos olhos do rei. Por mais que você se esforce para ser uma pessoa boa, você não vai atingir o padrão de excelência do reino dos céus. E aí você me pergunta, e como que eu faço para entrar nesse reino dos céus? Espera mais um pouquinho, a gente vai chegar lá. Prosseguindo. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Aqui o não estava trajado com veste nupcial é o grego ou, é a palavra grega ou. E simplesmente assinala um fato, algo negativo e só. Mas o não do próximo versículo é diferente. Vamos ver o não do próximo versículo, que é bem mais grave. O versículo é esse. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Por quê? Porque estava errado. Ele percebeu que estava errado. Diante da presença do rei, ele percebeu que tinha feito besteira. Ele fez a opção errada. Então vamos lá. Aqui o não é me, em grego. E sugere não simplesmente o fato de que estava sem a veste nupcial, mas que agira assim de propósito, premeditadamente. Ele pensou antes, por sua própria vontade e intenção. Ele não tinha a veste e estava determinado a não usá-la. Como eu já disse, este que teve a oportunidade de ter a veste, mas desprezou essa oportunidade, não aceitou aquela veste, preferiu tocar a vida da maneira como ele achava que era correto, não aceitou a orientação daquele rei para entrar na festa. É como aquele que não aceita a orientação de Deus para ser salvo. Acha que fazendo as coisas que ele pratica, ele será salvo. E a coisa não é dessa forma. A rejeição às vestes que Deus prepara é algo bastante grave. O que significa recusar vestir-se com a roupa fornecida pelo rei? Significa deslealdade, significa orgulho e significa uma ofensa ao rei. Não aceitar, abraçar aquilo que Deus te dá gratuitamente e tão generosamente é uma ofensa ao rei, no caso, a Deus. E o contrário, o que significa aceitar vestir-se com a roupa fornecida pelo rei? Significa humildade, reconhecimento da real situação de necessidade e também inteligência. Inteligência, sim, porque a pessoa inteligente vai fazer aquilo que o rei, que o dono da festa, quer que seja feito, para que não seja expulso da festa. Vamos lá. Prosseguindo. O homem com vestes impróprias poderia ser do grupo dos bonzinhos ou dos malvados, dos extremamente religiosos ou dos francamente depravados. Mas isso não importa, pois a expulsão se deu por não ter aceitado as vestes que lhe foram oferecidas. Entenda, aquele homem foi expulso da festa por um motivo apenas. O rei não viu se ele era do time dos bonzinhos ou do time dos malvados. O que determinou a saída daquele homem da festa foi o fato dele não ter aceitado aquilo que o rei deu para todas as pessoas: novas vestes. Ele não aceitou. Ele não foi expulso por ser mau. E veja que havia somente um homem naquela ocasião mal trajado, que estava com as suas próprias vestes, que não aceitou as vestes, não aceitou o modo de ser que Deus queria que ele adotasse. Um somente saiu, certo? A Bíblia diz que naquela festa tinha maus e bons. Se é maus, se a palavra usada é maus, significa que tinha mais de um mal. Vamos imaginar que aquele que foi expulso fosse do time dos malvados. Tudo bem, continuaram outros malvados na festa.
Não havia somente um malvado. Então, o que diferencia um malvado de um bondoso ou de um bonzinho em relação a Deus? Depois que trocaram as vestes, depois que o bonzinho recebe a veste e depois que o malvado recebe a veste dada por Deus, os dois são exatamente iguais para Deus. Por isso que uma pessoa que não se afundou no pecado pode-se dizer salvo quando entrega sua vida para Cristo e resolve aceitar as vestes que Deus lhe fornece, e também aquele que está no mais profundo do lamaçal do pecado, quando resolve participar da festa e receber a roupa que Deus dá, é tão santo quanto aquele que não se afundou no pecado como ele. São para Deus considerados iguais. E quem é considerado diferente? Quem rejeita as roupas que Deus dá. E agora você quer que eu fale da roupa que Deus dá? Eu vou falar agora, já caminhando para o final da nossa aula de hoje. Agora eu falo sobre a roupa que Deus dá. A veste nupcial é criada a partir da santidade divina que vai se formando no íntimo de todos quantos aceitam o convite do grande rei e desejam trocar suas vestes pelas fornecidas pelo rei. Para quê? Para estar na grande festa. Essa veste é gratuita e não pode ser comprada. Eu concordo com você. 4 linhas nesse parágrafo, tentando trazer uma ideia só, fica um pouco difícil de você digerir, mas eu vou simplificar aqui. A veste nupcial que Deus tem preparada para você, ela é gerada, ela é criada a partir do momento em que a santidade de Deus entra em contato com a tua vida. A partir do momento que você abre o teu coração para que Deus coloque o Espírito Santo na tua vida, a partir do momento que você reconhece a necessidade que tem de mudar de vida e pede para que Deus faça isso com você, o Espírito Santo vai entrar na tua vida de uma maneira especial. E essa fagulha da divindade de Deus que entrará na tua vida vai fazer com que essa roupa venha sobre você. Eu disse que a roupa espiritual, a veste nupcial, ela é fornecida pelo rei. As nossas vestes são os nossos pensamentos e as nossas ações diante de Deus. Percebam que essa veste, quem fornece é Deus. Ela é gratuita, ela não pode ser comprada. Você não tem condição de comprá-la, eu quero deixar bem claro isso. Essa veste não é conquistada, não é através de obras que você a adquire. Essa veste você simplesmente aceita. Por mais que você se esforce, nenhum ato teu vai garantir a obrigatoriedade de Deus te dar essa veste. A veste é Deus quem faz e Ele quer te dar. A você cabe aceitar ou não. Fazendo um apanhado geral. Você aceita o convite? Deixa que Deus entre na tua vida, você pede para que Deus entre na tua vida, o Espírito Santo vai entrar na tua vida e ele vai produzir novos pensamentos e dar força para você praticar outras obras. Ele que vai dar força para você abandonar as coisas erradas e vai te dar pensamentos sadios, voltados para ele. Não pense que é por merecimento. Nem seja louco de se esforçar para conseguir alguma coisa, para melhorar a tua situação com Deus. Nem seja louco de fazer isso, é perda de tempo. Só existe um meio de se obtê-la: aceitando-a. Vamos para a conclusão?
Opa! Gostei tanto dessa parte das vestes que acabei voltando para ela. Enfim, conclusão. Não há quem seja digno por seus próprios méritos para ser merecedor do reino dos céus, não. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e que não há justo, não há sequer um. O que torna possível entrar no reino dos céus é a simples aceitação do convite de Deus. O que torna possível permanecer na festa é a aceitação das vestes fornecidas graciosamente pelo Rei, ou seja, a concordância em deixar que Jesus te transforme. Rapidamente, o que torna possível o teu acesso ao reino de Deus nessa terra, você viver um pedaço do céu já nessa terra e depois a vida eterna? Simplesmente reconhecer Cristo como único e suficiente Salvador. Mas basta isso? Basta. Você reconhece? Reconhece. Então, e agora? Como que eu faço para permanecer nessa festa antes de desfrutar da plenitude disso tudo lá no céu? Simples. Você não somente vai dizer que reconhece Cristo como teu Salvador, mas você vai pedir para que Ele modifique as suas vestes. Você vai permitir, você vai concordar com que Ele tire as tuas vestes, que são os teus maus pensamentos, e apague tudo aquilo que você já fez de errado, para que você receba força para novas obras e seja inspirado para novos pensamentos. Você não precisa se esforçar, você precisa concordar. Você precisa aceitar aquilo que Ele quer te dar. E como que você aceita? Falando com Ele. Jesus, eu te aceito, muda a minha vida. Isso garante a tua entrada e a tua permanência nessa festa maravilhosa. Prosseguindo, os que são chamados e não aceitam que Deus lhes mude as vestes irão para um lugar ruim. É um eufemismo para o inferno, né? Os que aceitam a justiça de Deus já são outros, isto é, aqueles que se reconhecem indignos e por isso necessitam de novas vestes, uma nova vida, uma nova oportunidade. Esses se tornam escolhidos da festa do grande rei. Olha que interessante. Aqueles que querem continuar da maneira como estão, acham que já está bom, esses vão para um lugar ruim. Porém, aqueles que reconhecem que precisam de alguma coisa, necessitam das vestes, necessitam de uma renovação no seu guarda-roupa espiritual, esses que assim reconhecem e querem uma nova veste, estes são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos querem entrar no reino de Deus, mas poucos querem deixar que Deus os mude. Repito mais uma vez, não é teu esforço, é deixar que Deus te mude. Você não consegue um botão por mérito próprio dessa veste celestial. Você tem que simplesmente aceitar, recebê-la e andar com ela. Na festa havia pessoas que foram boas, outras que foram más, porém, tanto uma quanto a outra aceitaram o convite e concordaram em trocar as vestes por aquelas fornecidas pelo rei. E você, meu amigo, aceita trocar as vestes por aquelas que o grande rei te oferece? Hoje você tem a oportunidade. Você conheceu um pouco sobre o reino dos céus, aprendeu que de si mesmo não tem condição alguma e não adianta nem se esforçar para isso, para ter novas vestes. Decida-se ainda hoje. Peça para que Jesus mude a tua vida. Reconheça-o como Salvador, tome uma decisão de segui-lo e não pense que é o teu esforço que vai te tornar merecedor do reino dos céus, porque você não é merecedor, como eu também não sou. Mas Ele nos faz merecedores, porque a santidade dele em nós faz com que as nossas roupas
sejam trocadas, as nossas roupas, nossas próprias roupas, sejam tiradas e nós sejamos cobertos pela roupa que Ele nos fornece. Como eu já disse e repeti, pela última vez eu repito, é Ele quem dá a roupa, não é você que a confecciona, não é você que a compra. Então decida-se entregar a vida a Cristo e pedir para que Ele te transforme. Tenho certeza que Ele não vai te decepcionar. Deus te abençoe e até a próxima aula. Fiquem com Deus.